O que o padre Robson disse aos investigadores sobre extorsão que deu origem à Operação Vendilhões. Os dois acusados de terem invadido o e-mail do padre ameaçavam contar supostos relacionamentos amorosos dele com diversas pessoas e insinuavam uma má administração da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Padre Robson também conta por que cedeu a chantagens. Disse à Justiça que as ameaças começaram em 2017 e que os hackers foram contratados para fazer um dossiê contra ele. Parte do pagamento foi feito no estacionamento de um shopping em Goiânia. O restante em frente a um condomínio de luxo. E você vai ver também melhora o estado de saúde do cantor Cauã, da dupla sertaneja Kleber e Cauã. E ele deixa a unidade de terapia intensiva. Uma mulher é presa por dirigir bêbada com 2 filhos pequenos no carro. Se aconchega aí que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h08 e em Uruaçu, no norte do estado, uma mulher foi presa dirigindo na BR-153 completamente embriagada com 2 filhos menores de idade dentro do carro. Assunto para o Tiago Costa, que está ao vivo de Porangatu. Tiago, essa mulher estava indo para onde, hein? Boa noite para você. Boa noite, Rosane. Boa noite para quem está acompanhando a gente em casa. Essa mulher de 39 anos saiu de Goiânia, sentido Montevidéu do Norte. Ela saiu por volta de meia-noite e foi presa aqui em Uruaçu, na região norte do estado, logo no início da manhã, depois que uma denúncia anônima afirmou então à Polícia Rodoviária Federal que essa mulher estava dirigindo um carro que estava fazendo zigue-zague pela BR-153. Inclusive, ela estava tão alterada que sequer percebeu que a Polícia Rodoviária Federal estava dando a ela uma ordem de parada. Os policiais conseguiram parar o veículo, inclusive encontrou latas de cervejas e até um cooler de bebidas dentro do carro. A mulher fez o teste do bafômetro, que acusou 0,88 miligramas por litro, e foi presa em flagrante. As crianças, os filhos dela, falaram aos policiais que a mãe estava bebendo desde o início da viagem. Um casal de 8 e 10 anos de idade. Eles foram entregues ao Conselho Tutelar da cidade e agora essa mãe irresponsável vai responder então por crime por dirigir embriagada, colocar a vida dela, dos filhos e também de todos os usuários da BR-153 em risco. Uma atitude totalmente irresponsável, viu, Rosane? E perigosa. Obrigada, viu, Tiago, pelas informações. E no entorno do Distrito Federal, um motorista que estaria bêbado provocou um acidente. Marcos Moreira está chegando para contar essa história para a gente. Boa noite, Marcos. Como é que foi isso? Olha, a gente está com um problema na comunicação com o Marcos, ele não está conseguindo ouvir a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Vamos falar então já está em casa, então, se recuperando, um morador de Lusiânia que teve um mal súbito e foi socorrido por policiais do Comando de Operações de Divisas. Vamos tentar chamar o Marcos Moreira de novo? Marcos, você está me ouvindo agora? Não, a gente perdeu a comunicação com ele. Então, o que a gente vai colocar no ar, então, Elaine? A Elaine é a nossa editora-chefe aqui do jornal, ela que comanda tudo aqui pelo ponto. Ah, sim, mas então tá. Esse caso aí, não sei se você acompanhou no primeira edição, o rapaz ele passou mal às margens de uma rodovia, foi socorrido pelo COD que passava ali acidentalmente, assim, ele passava pelo local, viu que um homem prestava socorro, fazia massagem cardíaca nesse homem lá na rodovia, na GO 010, pertinho de Lusiânia, e o COD colocou ele dentro do carro, levou para o hospital. Esse tratamento do COD foi essencial para conseguir garantir aí até, digamos que até a sobrevivência aí desse rapaz. A gente tem entrevista do COD? A gente tem a entrevista aí, editora-chefe? Solta aí, vamos ver o que o pessoal disse, por favor. Uma dor aguda forte, difícil até de explicar. A partir daí não lembro exatamente mais o que aconteceu. Se eu caí, me choquei com alguma coisa, como é que foi a forma. A princípio estou bem, graças a Deus, estou bem me recuperando. Não tive machucado praticamente nada. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui hoje gravando esse vídeo. Agradecer a quem torceu por mim e a COD, Comando de Operações de Divisa.
Olha, graças a Deus tudo terminou bem para ele, né? Agora vamos mudar de assunto. O aplicativo Dados do Bem, que tem ajudado a diagnosticar pessoas com a Covid-19, já foi baixado mais de 65 mil vezes aqui no estado. A ferramenta faz um diagnóstico prévio do paciente e tem ajudado as autoridades de saúde a ter uma dimensão da pandemia. Em Itumbiara, o aplicativo já começou a funcionar. O seu Marcos baixou o aplicativo Dados do Bem, preencheu o cadastro e foi indicado para fazer o teste para Covid-19. Eu fui respondendo as perguntas que estavam feitas no aplicativo. Aí quando foi sábado já me passaram a mensagem que tinha agendado o meu teste. O agendamento para fazer o teste RT-PCR nessa unidade de saúde de Itumbiara foi feito pelo próprio aplicativo. Aí foi só chegar na hora marcada e fazer o procedimento. Inclina a cabeça. A ferramenta tem ajudado as secretarias estadual e municipais de saúde a identificar e monitorar pacientes com a Covid-19. A partir do momento que o aplicativo verifica a possibilidade de ser um suspeito de Covid e um grupo prioritário, ele indica uma unidade de saúde mais próxima, uma das nossas clínicas populares, uma unidade básica de saúde, para a coleta. Ele dá o dia e a hora de coleta e, inclusive, o endereço da clínica com GPS para que a pessoa não se perca. Quem baixa precisa responder algumas perguntas de autoavaliação. A partir das respostas, ele indicará se a pessoa deverá ou não fazer o teste. Em todo o estado, o aplicativo já foi baixado mais de 65 mil vezes. 9 mil pessoas já fizeram o teste. Dentre os resultados já liberados, 32% deles deram positivo. Ou seja, para cada 100 pessoas testadas, 32 estavam com o vírus. As informações do aplicativo são valiosas para ajudar a analisar a disseminação do novo coronavírus e as formas de combate à pandemia. O Dados do Bem está disponível na plataforma de compra aí do seu celular, seja ele iOS ou seja Android, é só baixar o aplicativo no seu celular. E a polícia ainda não sabe qual a causa da morte do lenhador que estava desaparecido há 4 dias na mata de uma fazenda que fica a 40 quilômetros de Jataí. O Bruno Dourado está acompanhando esse caso e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Bruno. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, depois de 4 dias de buscas, Wilson Kleber Silva de Souza, de 47 anos, foi encontrado morto. O corpo dele estava em estado avançado de decomposição dentro de um poço. Nos últimos dias, familiares, equipe do Corpo de Bombeiros com cães farejadores e Polícia Civil fizeram buscas em uma área de mata onde ele cortava eucalipto. Foi a primeira vez que o lenhador trabalhou nessa fazenda que fica a 40 quilômetros aqui de Jataí. Olha, segundo informações, o Wilton sentiu dores no corpo durante o trabalho e chegou a mandar mensagem do celular de um colega de serviço pedindo que a pessoa que o contratou buscasse ele. O Wilton era viúvo, deixou 4 filhos. O corpo do lenhador, Rosane, foi enterrado hoje à tarde aqui em Jataí. Agora a Polícia Civil trabalha para investigar esse caso e saber o que realmente aconteceu com esse lenhador de 47 anos. Volto com você. E a gente, claro, continua acompanhando. Muito obrigada pelas informações. Agora sim, vamos tentar chamar o Marcos Moreira para falar daquele acidente provocado por um motorista embriagado lá na região do entorno de Brasília. Está me ouvindo agora, Marcos? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Desculpa aí, tivemos um pequeno probleminha aqui, mas já foi restabelecido nosso sinal. Então, Rosane, mais uma irresponsabilidade ao volante que custou a vida de uma jovem de 22 anos, viu? Esse acidente aconteceu na entrada de Santo Antônio do Descoberto, que fica aqui na região do entorno. Nós temos algumas imagens aí do circuito, de uma câmera de circuito interno, que mostram o momento exato que Rogério Araújo Feitosa, de 47 anos, que estava embriagado, bate de frente com o carro que estava Luana Vilarins dos Santos. Ela teve traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros ainda tentou reanimá-la no local, mas ela acabou morrendo, viu? No carro dela também estava Felipe Amorim Barbosa, de 26 anos, que foi socorrido e encaminhado para um hospital em Taguatinga.
Esse motorista aí que estava embriagado, o teste do bafômetro confirmou que ele tinha ingerido mais do que a quantidade suportada, avaliada, e o teste dele deu 0,99 miligramas de álcool por litro de ar expelido. E ele vai agora responder por homicídio doloso quando tem a intenção e assume os riscos de matar. Rosane. Tá ok, muito obrigada pelas informações, viu, Marcos? E olha, a seguir tem as últimas notícias sobre a operação que investiga o suposto desvio de dinheiro de doações dos fiéis à FIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Daqui a pouco... 7h19, Jornal Anhanguera de volta, e a gente fala agora sobre o caso de extorsão que levou a polícia a desencadear a Operação Vendilhões. Gabriel Garcia passou a tarde junto com a editora Paula Lima, analisando documentos que revelam detalhes de todo o processo. O padre responde ao juiz ou aos promotores? Respondeu sobre se ele cedeu ou não essas chantagens, Gabriel? Como é que foi isso? O que você apurou? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, para todos vocês que nos acompanham pelo interior do estado. O padre contou para a polícia e também para os promotores que ele acabou respondendo essas chantagens com medo de queimar a própria imagem caso essas denúncias, essas chantagens viessem a público, prejudicar tanto a imagem dele quanto a da FIP. A equipe da TV Anhanguera, do jornal Anhanguera Segunda Edição, passou a tarde inteira lendo esses documentos que tem mais de 600 páginas para contar para você sobre todo esse esquema, como funcionava esse esquema e também sobre questionamentos que a Justiça fez para o padre Robson. A partir dessas investigações, os promotores concluíram que o padre demorou cerca de 4 dias, do momento em que ele foi chantageado, primeira chantagem que ele recebeu, até levar o caso para a polícia. E os promotores perguntaram para ele por que ele esperou tanto tempo para levar uma denúncia tão a sério adiante. O padre respondeu que num primeiro momento ele preferiu conversar com essa equipe, conversar com pessoas próximas a ele, de confiança a ele, para entender o que deveria ser feito. E só depois disso que ele levou o caso para a polícia. Os promotores questionaram o padre também, por exemplo, por que ele estava negociando com os chantagistas e por que esse valor foi pago, já que ele não tinha nada a ver com essas denúncias, com essas chantagens, conforme ele estava alegando. Os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem. No estacionamento deste shopping em Goiânia, durante um mês, em 2017, foram feitos 6 pagamentos de R$50 mil, somando 300 mil. A caminhonete que sempre aparece para pegar o dinheiro era dirigida por um policial civil, Elivaldo Monteiro de Araújo. Quem faz o repasse é Roane Martins, diretora da FIP, pessoa de confiança do padre Robson. Além dos pagamentos feitos em dinheiro vivo aqui no estacionamento do shopping, as investigações mostram que o padre Robson também pagou outros R$500 mil aos chantagistas. O dinheiro em espécie foi deixado dentro de um carro que estava estacionado em frente a um condomínio de luxo aqui na capital. Os chantagistas queriam no total R$2 milhões para não divulgarem informações íntimas do padre, que usou o dinheiro da FIP para pagar a extorsão. Em entrevista ao Fantástico, o padre falou por que usou dinheiro doado por fiéis. Eu mesmo não tenho condições financeiras para fazer nem atender esse tipo de pedido que foi feito. A investigação mostrou que 2 hackers invadiram computadores do padre. Eles tiveram acesso a contas de e-mail, aplicativos de conversa e telefones, obtendo assim informações pessoais e profissionais da vítima. Depois, os 2 mandaram ameaças ao padre, dizendo que sabiam de relacionamentos amorosos do padre Robson com diversas pessoas, além de fazerem insinuações sobre uma suposta má administração da FIP por parte do padre. Em depoimento ao Ministério Público, o padre Robson desabafou. No contexto todo, eu fui ameaçado de ser exposto como um promotor de adultério. Eu fui ameaçado depois de ser exposto como um amante do próprio chantagista. E por várias vezes falaram também que eu fazia mal à minha família, às pessoas que estavam à minha volta. Foram feitas ameaças fortes nesse sentido, ameaças muito mais no âmbito moral. São todas insinuações muito fortes e causam intimidação e também causam muita confusão na cabeça.
Se eu agi mal ou em alguma coisa, eu agi de boa fé, colocando as coisas na tentativa de se resolver. O que a gente percebe é que houve, então, uma extorsão fundada em ameaças sem substrato, sem realmente uma substância verídica de atos. Agora, uma coisa é fato, algo existia, senão não teria havido tanto pagamento como houve, não. Quando o caso da extorsão chegou ao conhecimento dos promotores de justiça, eles ficaram impressionados com a grande quantia de dinheiro vivo movimentada pelo padre Robson. Foi quando começou uma nova investigação, desta vez para apurar a origem desse dinheiro. Na sexta passada, a Justiça mandou apreender documentos e mídias na AFIP, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, e em outros endereços ligados ao padre. O Ministério Público acredita que parte do dinheiro doado pelos fiéis para a obra da nova Basílica do Divino Pai Eterno teria sido desviada para comprar casa na praia, fazenda, avião e bancar uma vida de luxo. Um dos endereços é essa casa da AFIP que o padre Robson usa. Tem banheira de hidromassagem, piscina aquecida na área interna e banheiro de mármore. São coisas que despertaram a atenção em função de que você tem uma entidade religiosa atuando fortemente com atividade econômica, né? Entendemos que a melhor coisa seria, vamos fazer investimentos imobiliários, compramos fazendas, compramos gado, fizemos investimentos que são totalmente dentro das finalidades da entidade e por isso mesmo totalmente lícitos, e por isso a gente foi fazendo. Você tem uma estrutura, você está falando casa de luxo, né? Mas são ambientes bons para se descansar, para se conviver e se socializar. Em 3 anos de investigação, o MP constatou milhares de transações financeiras envolvendo a AFIP e o mesmo grupo de pessoas. Os donos dessas empresas vendiam bens para as associações presididas pelo padre Robson. Os crimes investigados são apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma investigação ampla, é uma investigação que leva em consideração a própria fé católica, que coloca a necessidade de uma apuração aprofundada de negociações que foram feitas. Não existe nenhuma má intenção, nenhuma atividade criminosa, não existe nenhuma atitude. Agora, são números altos? São. Os números altos é que me condenam? Não, porque tudo que a AFIP faz é dentro da regra, da finalidade e da lei. A obra da nova Basílica começou em 2012 e até hoje não está pronta. No início foi orçada em 100 milhões de reais, mas o padre disse que esse valor deve ser bem maior. Não é barato não, nós temos um orçamento prévio dele que por um engenheiro que estava conosco ele poderia chegar até 1,4. Bilhões de reais? Bilhão? Bi, minha filha, bi. O interesse em todo esse dinheiro chamou a atenção dos chantagistas e, a partir da investigação do Ministério Público, ficou comprovado que pelo menos 6 pessoas se envolveram nesse caso de extorsão. Tinha gente responsável para ser o mentor, gente que ficou responsável por invadir todas as contas pessoais do padre, hackear essas contas pessoais. Tinha gente aqui em Goiás que ficou responsável por pensar nessa logística das chantagens e outros envolvidos só por buscar o dinheiro, já que esse pagamento foi feito de forma fracionada. Esses 2 milhões de reais foram feitos de forma fracionada, conforme apontou essa denúncia. Também, pelo menos 2 desses envolvidos estavam agindo no Rio de Janeiro e os outros aqui no estado de Goiás. Essa denúncia toda partiu de uma chantagem de 1,5 milhão de reais. Mas a partir da investigação ficou claro que os chantagistas estavam tentando tirar do padre 2 milhões de reais. Como é que eles chegaram nesse valor? Eu explico para você agora na reportagem. No depoimento ao juiz Ricardo Prata, padre Robson contou que no dia 23 de março de 2017, recebeu uma mensagem informando que teve seus e-mails invadidos. O hacker disse que tinha sido contratado para levantar um dossiê que pudesse comprometer o padre com a finalidade de chantageá-lo. O hacker disse que foi contratado para fazer o serviço por 1,5 milhão de reais, mas que se o padre Robson pagasse 2 milhões,
deixaria tudo de lado e ainda revelaria quem era a pessoa que o havia contratado. O padre disse que ficou preocupado, mas que não era a primeira vez que foi ameaçado. Em depoimento, o juiz pergunta para um dos acusados de chantagem por que ele foi contratado. O réu diz que foi contratado para olhar a vida e o patrimônio do padre, mas que questões amorosas apareceram por acaso. O acusado fala que havia uma foto do padre Robson com uma moça e uma conversa sobre o primeiro encontro. O juiz afirma que as ameaças intimidaram o padre Robson a ponto dele efetuar pagamentos de expressivos valores para fazer a vontade dos chantagistas. Segundo o juiz, padre Robson se viu várias vezes incapaz de celebrar missas e continuar seu trabalho, por sentir medo de ter manchado sua imagem pessoal e de sacerdote. Diante de todas as ameaças, vários pagamentos foram feitos e os acusados exigiram cada vez mais dinheiro. Caso contrário, entregariam material para a imprensa e também ao Vaticano. Foram vários repasses de dinheiro aos chantagistas. No dia 29 de março de 2017, um no valor de R$700 mil. Mais R$80 mil foram repassados em vários depósitos bancários nos dias 9 e 10 de maio de 2017. O juiz destaca ainda o repasse de mais R$1 milhão e depois mais R$50 mil. Os chantagistas foram presos e cumprem pena de 9 a 16 anos de prisão. Rosane. Tá certo, obrigada pelas informações, Gabriel. E olha, a defesa de padre Robson afirma que não havia qualquer conteúdo verídico como objeto das ameaças. Nós procuramos também a defesa de Elivaldo Monteiro de Araújo, apontado como o homem que recebeu os pagamentos da chantagem, mas ainda não tivemos retorno. Em nota, a defesa do padre Robson disse que ele buscou suporte da Polícia Civil e que essa ação, depois do monitoramento das transações, levou à prisão dos chantagistas, que foram punidos com severidade pela Justiça. A defesa reforçou ainda que não havia qualquer conteúdo verídico como objeto das ameaças. E o cantor Cauã deixou a UTI, ele está internado no hospital de Goiânia e venceu uma parte difícil na luta contra a Covid-19. Vamos então conversar com o Honório Jacometo. Honório, atualiza pra gente qual o estado de saúde do cantor e dos pais dele. Boa noite para você. Tudo bem, Rosane? Boa noite para você também, boa noite para todo mundo. Bota difícil nisso, né? 10 dias de UTI, primeiro no IOG e agora aqui, somando então esses dois hospitais, 10 dias de UTI, usando aquela máscara de oxigênio. Segundo nos contou o irmão do Cauã, o médico Fernando Máximo, uma máscara muito desconfortável. E por experiência própria ele falou isso pra gente, porque o Fernando, como a gente já relatou várias vezes, também teve Covid, também ficou na UTI e também usou essa mesma máscara. Boa notícia de hoje é que o Cauã já está num quarto aqui nesse hospital e mandou agora há pouco um vídeo pra gente. Vamos ver o que ele disse. Tive 75% dos meus pulmões comprometidos e agora, graças a Deus, isso já está sendo recuperado. Estou aqui ainda usando um oxigênio, mas logo, logo estarei liberto dele. Tenho certeza que Deus fez uma cura, promoveu uma cura muito grande. Na minha alma, em primeiro lugar, em segundo lugar, no meu corpo, no pulmão, no oxigênio. Quero agradecer de coração as orações de cada uma das pessoas que se preocuparam comigo. Obrigado, que Deus possa retribuir dobrado a você e sua família. Tem gente que eu nem conhecia, que eu nem conheço e que estava orando de madrugada, orando à noite. Essas informações chegaram até mim, me emocionaram muito. O Kleber, parceiro de dupla do Cauã, também mandou um vídeo pra gente comemorando essa alta e fazendo um alerta para quem demora em procurar um médico quando aparecem os sintomas. Vamos ouvir. Quer dizer para vocês que eu estou muito animado, com muita esperança que essa história vai acabar bem, sabe? Com todo mundo curado, com todo mundo festejando a vida. E eu não quero deixar de chamar a atenção para o mais importante, né? Que é, eu quero que vocês se cuidem e que não cometa o mesmo erro do meu parceiro, que demorou a procurar ajuda médica, e com certeza isso fez toda a diferença para que a gente, o Brasil inteiro, sofresse junto esse momento tão difícil para nós, para nossa família.
Apesar dessa comemoração pela alta, pela saída da UTI, e agora o Cauã está num quarto, ainda há uma preocupação, principalmente em relação ao seu João Luiz Máximo, o pai do Cauã. Isso porque ele segue internado aqui nesse hospital, numa UTI, em estado grave, e continua respirando com a ajuda da máscara de oxigênio. Já a dona Shirley Máximo, que é a mãe do Cauã, ela também está internada aqui, mas o estado dela é melhor. Ela respira com a ajuda de oxigênio esporadicamente, mas está falando bastante, ela pode caminhar pelo quarto. E no dia 29 é o aniversário da dona Shirley. E ela mandou um vídeo para a gente falando da alta do Cauã, que saiu da UTI e foi para o quarto, e da expectativa de que todo mundo no dia 29 possa comemorar o aniversário dela. Vamos ver. Graças a Deus, o Cauã teve uma melhora significativa e está vindo para o quarto. Louvado seja Deus. O meu esposo teve uma piora pequena, mas eu creio em nome de Jesus que em breve ele vai estar aqui no quarto comigo. Em nome de Jesus. Eu, graças a Deus, estou estável, estou bem, aguardando aqui meu esposo com muito carinho. O desejo do meu coração hoje é triplo. Que possamos sair do hospital, eu, meu esposo e meu filho, para comemorar junto na nossa casa o meu aniversário, dia 29. Ô Rosane, devolvendo para você, dizendo que são pequenas vitórias, mas que todo mundo comemora. Afinal, já tinha 10 dias que ninguém via o Cauã. Hoje, ainda abatido, com a voz um pouco rouca, pelo menos mandou esse recado para a gente, mandou esse recado para os fãs, agradecendo pelo carinho. Rosane. Sim, a gente fica muito feliz com essa vitória deles. Obrigada pelas informações. E olha, a nossa imagem do dia vem de uma barbearia de Aparecida de Goiânia. Essa moça bonita sentada aí é a Jennifer, de 26 anos. Ela tem síndrome de Down e, segundo os pais, é difícil encontrar profissionais dispostos a cortar cabelo de quem tem Down. Isso porque eles ficam inquietos, é muito difícil. Mas, pelo que a gente vê aí, a Jennifer não deu trabalho. Desde então, gente, o Dudu está sendo procurado por muitos pais com filhos Down. E sabe qual é a boa? Agora ele decidiu atender de graça esses clientes para lá de especiais. De segunda a quarta, quem tem síndrome de Down, autismo ou qualquer outra deficiência intelectual pode procurar a barbearia do Dudu lá no condomínio Esmeralda, em Aparecida de Goiânia, que ele atende sem cobrar nada, viu? Agora são 7h36, a gente encerra hoje com imagens de Catalão. Um beijo, um cheiro para vocês, gente. Tchau, tchau, até amanhã.